Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, o Cristo, amado, poderoso. Estamos aqui para iniciar mais uma aula, em nome de Jesus, mais um capítulo do livro de Atos. Eu creio que até aqui o Senhor tem nos ajudado e eu creio que Ele vai continuar cada semana nós estarmos aqui ministrando essas aulas para os irmãos, em nome de Jesus. Creio que pelo Espírito Santo teremos um grande crescimento espiritual no nosso ministério, na nossa igreja, na vida dos irmãos, agora estudando juntos a palavra. Então, eu queria, desde já, agradecer aos irmãos que estão entrando aí, online, agora no seu YouTube, na televisão, ou no celular. Que o Senhor Jesus possa nos abençoar nessa noite, que possamos ter realmente uma noite de ensino, uma noite de aprendizado, que o Espírito Santo nos ajude a ministrar, te ajude a entender tudo que nós estamos falando. E na manhã, quarta-feira, os irmãos vão estar nos grupos e no prédio da igreja compartilhando um pouco do que estamos ensinando hoje. Amém? Vamos orar? Abaixe sua cabeça aí onde você estiver. Vamos orar, pedir para que Deus nos abençoe nessa noite. Pai querido, em nome de Jesus, Pai, nós te damos graças, Deus, porque o Senhor tem sido fiel nas nossas vidas. Mesmo que nós sejamos falhos muitas vezes com o Senhor, mesmo que nós deixamos muitas vezes, ó Pai, de darmos prioridades ao Senhor, mas o Senhor a cada dia, Pai, tem acrescentado em nossas vidas da Tua graça, do Teu amor, das Tuas misericórdias, ó Pai. A Tua palavra diz que as misericórdias do Senhor, elas se renovam todas as manhãs em nossas vidas, ó Pai. Então eu creio, Pai, que hoje nós tivemos um dia abençoado pelo Senhor, que agora à noite estamos sendo abençoados pelo Senhor através desse ensino, e nós queremos que amanhã, depois e depois, a Tua graça, a Tua misericórdia vai se renovar nas nossas vidas. Eu peço, Deus, que o Teu Espírito Santo nos abençoe nessa noite, nessa aula, abençoe meus irmãos, cada um, Pai, onde estiver agora, Pai, que receba, Pai querido, a Tua presença, Pai, que o Espírito Santo do Senhor nos visite a cada um, Pai, para que desfrutamos, ó Pai, do máximo da plenitude do Teu Espírito Santo em nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Só para lembrar os irmãos, o capítulo anterior, semana passada, falamos sobre o capítulo 21, onde mostrou Paulo, né, mais uma vez, né, na sua determinação, na sua coragem, e indo agora para Jerusalém. Os irmãos lembram, né, que alguns irmãos queriam impedi-lo que ele fosse, mas mesmo assim ele, movido pelo Espírito Santo, crendo na direção do Espírito Santo, que era para que ele fosse para Jerusalém, ali, tá com os irmãos de Jerusalém, mas ele sabia que ele teria conflito, seria preso e posteriormente ele seria enviado a Roma. Então, irmãos, quando chegando lá os irmãos lembram que ele chegando lá em Jerusalém, os irmãos o receberam com muita alegria, mas no dia seguinte, né, ele vai vai na casa de Tiago, e ali ele é informado do conflito que está tendo entre os judeus que estão se convertendo e os gentios que se converteram ali. Então estava tendo aquele conflito e Paulo estava no centro dessa discussão, porque ele estava sendo acusado de profanar o templo, de falar para os irmãos que não circuncisassem os seus filhos. Então Paulo, os irmãos lembram que ele pagou aquele voto para que os irmãos tivessem plena convicção que ele não havia se esquecido da lei nem abandonado a lei. Mas os irmãos lembram que chegaram aqueles judeus da Ásia e o acusaram, e houve aquele tumulto, expulsaram ele do templo, e depois nós vemos lá que ele foi surrado bastante, apanhando ali por muitas pessoas ali, até que aquele comandante, né, da tropa romana, né, o Cláudio, ele chega lá e apazigua a situação, pega Paulo, tira ele, leva ele para um lugar de segurança, mas mesmo assim as pessoas estavam o agredindo, né, até que Paulo depois é carregado por eles, e Paulo agora ele pede, né, ele faz um sinal para o comandante, pedindo que lhe desse uma oportunidade, ele dá uma palavra ali para aquela multidão. Os irmãos lembram que nós falamos que mesmo ferido, mesmo sendo agredido, apanhando, com o seu rosto sangrando, algumas partes do seu corpo bem
marcadas pela surra. Nós imaginamos que estava sentindo uma dor tremenda, mas quando ele toma a palavra, os irmãos lembram, ele levanta a mão, há um silêncio, porque ele começa a falar na língua dos hebreus, ele começa a falar o aramaico, a língua dos hebreus ali, então há um grande silêncio, e no capítulo de hoje, então, nós vamos estudar sobre esse discurso de Paulo, àquela multidão que estava ali. Então, Jesus Cristo, ele traz revelações para Paulo ali, e nesse capítulo agora 22, nós vemos que, mais uma vez, Paulo, tomado por uma coragem, por sabedoria, sensibilidade, mesmo diante de uma multidão, irmãos, mesmo diante daquela multidão, ele não hesita em compartilhar a sua história. Então, Paulo agora ele vai compartilhar a sua história com aquela multidão e reafirmar, irmãos, o chamado de Deus sobre a sua vida. Olha que coisa linda. Eu sempre falo para os irmãos, vamos tentar a sua mente ir até essa cena, né? Nós vamos encaixar agora nessa cena. Imagine Paulo, da maneira que ele estava ali surrado, tendo coragem agora, sabedoria, ousadia, ele vai contar a sua história e vai falar mais uma vez o seu chamado de Deus sobre a sua vida. Irmãos, é uma convicção que nós precisamos ter do chamado de Deus sobre a nossa vida. É um exercício. Você que está me assistindo agora, né? Você faz esse exercício. Você tem convicção do chamado de Deus para a sua vida? Temos que ter convicção, irmãos, porque quando nós temos convicção do chamado de Deus para a nossa vida, olha só que Paulo, olha as dificuldades que Paulo está enfrentando, olha da maneira que ele foi surrado, mas ele ali tomando a palavra, ele se posiciona, ele sabe a posição, ele sabe o porquê ele está ali, ele sabe porquê ele teve aquele encontro com Cristo no caminho de Damasco. Ele sabe a transformação que ele teve, o que ele era, o que aconteceu com ele nesse encontro e tem convicção do que Deus, por que Deus chamou ele para isso. Então você um dia teve um chamado de Deus, irmão, para a sua vida. Você não está numa igreja e você não é igreja, né? Porque simplesmente para vir sentar numa cadeira, assistir uma ministração, um culto, ir embora para sua casa e continuar a sua vida da mesma maneira que era antes de Cristo. Todos nós temos uma história, a humanidade tem uma história antes de Cristo e depois de Cristo. Eu tenho uma história antes de Cristo e depois de Cristo. Você tem uma história antes de Cristo e depois de Cristo. Então, irmãos, depois de Cristo, depois do encontro que nós temos com Cristo, como Paulo teve no caminho de Damasco, a vida dele não foi mais aquela vida que ele tinha antes. Então, às vezes nós sentimos que a igreja hoje, contemporânea, ela está tendo uma crise de identidade, que nós vamos ver aqui nesse texto. Uma crise de identidade porque elas têm um chamado de Deus, aceitam Jesus na sua vida, mas muitos continuam vivendo ainda a mesma vida que tinha antes de Cristo. Não é possível. Nós temos que deixar bem claro. E Paulo aqui, nós vamos ver nesse texto que ele deixa bem claro e reafirma para aquela multidão quem ele era, o que aconteceu com ele e quem ele é agora. Então esse não é apenas mais um discurso ou um relato de defesa pessoal. Paulo, em momento algum, irmãos, os irmãos vão perceber que ele não está tentando fazer uma defesa pessoal da vida dele aqui. Não, não era nada disso. Mas ele está reafirmando para aqueles irmãos uma poderosa declaração de fé, de identidade e deixando claro a missão dele. Olha aqui que interessante, irmãos. Então nós temos, depois de Cristo na nossa vida, o que nós temos? Nós precisamos ter bem claro na nossa mente, no nosso coração principalmente, essa declaração de fé na nossa vida. Fé. Essa identidade, como eu falei, uma identidade. Antes eu tinha uma identidade. Paulo está dizendo, antes eu era aquele que perseguia os judeus, os cristãos. Eu era um judeu
firmado na lei, eu defendia a lei, eu tinha uma identidade nessa e perseguia os cristãos. Essa era a minha identidade, mas agora eu tenho uma nova identidade, né? E agora eu tenho uma missão. Esse é o relato, não é simplesmente uma defesa pessoal da vida dele. Olha só que interessante, irmãos. Então, o que eu e você precisa ter bem claro na nossa mente? Para nós, primeiro, identidade se diz respeito a nós, a você, a minha vida, a sua vida. Eu preciso saber quem eu sou agora em Cristo. Antes de passar para outras pessoas, antes de falarmos para alguém. Porque quando eu sei da minha declaração de fé hoje, quem eu sou, hoje eu sei da minha identidade, quem eu era, a minha transformação em quem eu sou hoje, e ter bem clara a minha missão, irmãos, aí eu consigo ser cheio do Espírito Santo e ser usado por Deus. Mas eu vejo hoje que nós estamos vivendo uma época que as pessoas dentro das igrejas estão numa crise de identidade. Elas querem Cristo, querem as bênçãos de Cristo, querem as bênçãos de Deus, mas por outro lado também querem viver da maneira que o seu amigo do trabalho vive, da maneira que os seus amigos de escolas vivem. Querem as bênçãos de Deus, mas ainda estão vivendo a mesma vida antiga. Então não buscam a presença de Deus, não oram, não estudam a Bíblia, não leem e não têm bem certo qual a missão. Qual que é a missão nossa? Mateus 28 deixou bem claro isso. E Paulo entende isso. A missão bem clara que ele deixou em Mateus 28. Qual que é? A grande comissão. É nós, como igreja, levarmos o evangelho de Cristo a todos os lugares que nós estamos, seja no trabalho, na escola, na vizinhança. E Paulo vai deixar bem claro qual que é a missão dele aqui. Irmãos, então nós estamos aqui ainda no ano 57 depois de Cristo, durante a última viagem missionária do apóstolo Paulo, quando ele retorna a Jerusalém e após ser espancado, ele pede a palavra ao comandante das tropas ali e começa a falar à multidão. Então, irmãos, Paulo, ao lidar com essas acusações, mostra agora, queridos, a sua habilidade retórica, ou seja, seu poder de convencimento, a sua clareza de falar, a sua eloquência, da maneira que ele se posiciona. Isso é uma habilidade retórica dele. E acima de tudo, irmãos, o seu compromisso inegociável com o evangelho. Olha que interessante. Olha que interessante, irmãos, Paulo para nós é um exemplo fantástico. Olha o que ele diz aqui, ele reafirma o seu compromisso inegociável com o evangelho. Será que hoje a igreja, pelos relatos que nós estamos tendo das igrejas, estava conversando com o irmão, nós tivemos há pouco tempo, 2 semanas atrás, uma reunião dos pastores de Mauá, do Conselho de Pastores de Mauá. Estava lá com o pastor Antônio, o pastor Antônio estava comigo ali, então, irmãos, então nós vemos ali vários relatos dos irmãos, como os irmãos estão sendo levados hoje, dentro das igrejas, levados por ventos de doutrinas. E como os irmãos dentro das igrejas hoje estão sendo levados por, como Paulo disse algumas semanas atrás, né? Como que como um leão feroz, né? Aqueles que vêm para roubar, aqueles que vêm para matar e aquele leão que vem para destruir a fé, tem entrado na mente dos irmãos para negociar e trazer realmente com aqueles falsos profetas, né? Então nós vemos que no geral, estava até conversando com o Arthur também, antes de nós começarmos essa ministração, nós estávamos conversando aqui e falando mesmo como que as igrejas estão. O Arthur estava compartilhando que nos dias que ele fica lá em Monte Sião, final de semana que ele não está aqui conosco, ele vai em umas igrejas, ele visita a igreja lá, e ele sentiu que as mesmas dificuldades que nós sentimos aqui estão sentindo lá também. Falta de compromisso dos irmãos, a falta de continuidade dos irmãos, a mesma coisa.
Então nós estamos vendo como que nós, como igreja hoje, estamos negociando o evangelho. Nós negociamos o evangelho para quê? Para que o evangelho se encaixe na nossa vida. E nós não queremos que a nossa vida se encaixe no evangelho. Então é um momento de reflexão, irmãos. Então é um momento de aula, de aprendizado. E esse exemplo de Paulo, quando nós falamos aqui, ele vai afirmar para aquela multidão, ele está reafirmando o compromisso dele que é inegociável com o evangelho. Irmãos, que bom que nós hoje pudéssemos ter uma metanoia. A igreja precisa passar hoje por uma metanoia. Ou seja, a nossa mente tem que voltar a ter a mente de Cristo. A igreja precisa ter a mente de Cristo. Eu e você precisamos ter da nossa vida e falar, não, o evangelho precisa se encaixar na minha vida. E quando o evangelho se encaixa na minha vida, eu não negocio a minha fé com coisa alguma. Então, irmãos, é isso que Paulo está dizendo. E ele faz questão de apresentar a sua identidade judaica. Olha só que interessante. Ele faz questão de mostrar nesse discurso a sua identidade judaica, a sua formação religiosa, a sua experiência com Cristo, de forma do quê? De construir pontes com as pessoas que estavam ouvindo, mas sem comprometer a verdade. Olha só, irmãos, olha só a identidade que Paulo põe aqui. Então ele fala para aquela multidão quem ele era, a formação dele judaica, ele vai falar da sua experiência com Cristo, e ele vai falar agora da forma como ele teve essa experiência com Cristo, formando essa ponte com os ouvintes ali, mas sem comprometer a verdade. Olha só, irmãos. Então, esse discurso de Paulo, diante daquele povo em Jerusalém, ele é muito semelhante, os irmãos que estavam acompanhando conosco até antes de nós entrarmos online, nós não estávamos ainda online e 70% da igreja não estava acompanhando o estudo. Agora nós temos um grupo maior, estamos chegando, acho que, pelo menos eu quero crer que nós estamos com, hoje nós devemos estar com pelo menos 80% da igreja que estão acompanhando online o curso, estão assistindo a ministração, estão acompanhando o esboço, e na quarta-feira eu creio que está tendo um bom aproveitamento, né? Então hoje nós vemos que os irmãos estão aproveitando. Mas você que ainda não estava, nós comentamos sobre o discurso de Estevão, quando ele foi apedrejado, e a morte dele consentida por Paulo. Então, esse discurso que Paulo está dizendo agora é bem semelhante aos irmãos que estudaram conosco lá no capítulo 7 de Atos, aquele discurso de Estevão, porém agora com uma ênfase a experiência pessoal de Paulo e o seu chamado de ir e ministrar aos gentios. Então, essa é semelhante. Então, o discurso é bem parecido com o de Estevão, né? Até no dia que ele foi apedrejado e foi morto com o consentimento de Saulo, né? Que agora é Paulo. Olha só como a identidade muda. Ele era Saulo, aquele judeu do Sinédrio, né? Que tinha autoridade ali, consentiu na morte de Estevão, e agora ele faz um discurso semelhante, não mais como Saulo, o perseguidor, mas como Paulo, o apóstolo de Cristo. Olha só a mudança de identidade, irmãos. Mas agora ele fala da sua experiência pessoal e o seu chamado de levar a mensagem aos gentios. Amém, irmãos? Então nós vamos ler o texto. E antes de ler o texto, eu quero só explicar para os irmãos como esse texto do capítulo 22 ele está dividido aqui. Então ele começa do versículo 1 ao versículo 5. Paulo faz a sua defesa pessoal diante do povo. Então, do versículo 1 ao 5, ele está falando da sua defesa pessoal diante do povo. Do versículo 6 ao 16, trata sobre a revelação e a conversão de Paulo. Então, ele mostra para os irmãos esse discurso, a revelação que ele teve do evangelho e a sua conversão. Do versículo 17 ao 22, nós vamos ver que a revolta, né, do povo agora, quando ele menciona, que ele vai começar a mencionar que ele foi chamado para ir para longe para ministrar aos gentios. Aí provoca o tumulto. E do versículo 23 ao 30, Paulo usa a sua
cidadania romana na sua defesa ali para não ir, para não ser açoitado. Então, agora nós vamos ler o texto. Pega a sua Bíblia, pega ou no seu celular ou no papel, né? Ou senão você acompanha aqui, que nós vamos estar passando o texto aí para você estar lendo. Amém, irmão? Então vamos ler, então? Versículo 1, capítulo 22, versículo 1, Paulo começa assim: Irmãos e pais, ouçam agora a minha defesa. Quando ouviram que ele lhes falava em língua hebraica, ficaram em absoluto silêncio. Então Paulo disse: Sou judeu, nascido em Tárcio da Cilícia, mas criado nessa cidade. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel, na lei dos nossos antepassados, sendo tão zeloso para com Deus quanto a qualquer de vocês hoje. Olha ele mostrando a identidade de quem ele era, irmãos. Persegui os seguidores desde o caminho até a morte, prendendo tanto homens como mulheres e lançando-os na prisão. Olha quem ele era. Olha, ele está falando, ele começa esse discurso mostrando quem ele era, como ele era defensor da lei, o quanto que ele perseguia os cristãos que estavam no caminho, consentia na morte, lançava na prisão tanto homens quanto mulheres. Versículo 5. Como podem testemunhar o sumo sacerdote e todo o sinédrio? Deles cheguei a receber cartas para os seus irmãos em Damasco, e fui até lá, a fim de trazer a Jerusalém como prisioneiros os que lá estivessem para serem punidos. Olha só, então ele está dizendo aqui que ele recebeu cartas dos cristãos que estavam lá, ele ficou sabendo do movimento cristão que estava lá, e ele pede, então, autorização ao Sinédrio para ir até lá para prender esses cristãos. Continuando, versículo 6. Por volta do meio-dia, eu me aproximava de Damasco, quando, de repente, uma forte luz, vinda do céu, brilhou ao meu redor. Caí por terra e ouvi uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Então, perguntei: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Os que me acompanhavam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Assim, perguntei: Que devo fazer, Senhor? O Senhor disse: Levanta-se, entre em Damasco, onde será dito o que você deve fazer. Versículo 11. Os que estavam comigo me levaram pela mão até Damasco, porque o resplendor da luz havia me deixado cego. Um homem chamado Ananias, fiel e seguidor da lei, e muito respeitado por todos os judeus que ali haviam, veio ver-me. Pondo-se junto a mim, disse assim: Irmão Saulo, recupere a visão. Naquele mesmo instante, pude vê-lo. Então ele disse: O Deus dos nossos antepassados o escolheu para conhecer a sua vontade e ver o justo e ouvir as palavras da sua boca. Olha só, irmãos, vamos pensar aqui nesse versículo. Ele está falando para Paulo ali, né? Mas esse trecho de Ananias, ele cabe muito bem na minha vida e cabe muito bem na sua vida. Olha só,
o Deus dos nossos antepassados o escolheu para conhecer a sua vontade. Eu e você, nós fomos escolhidos por esse Deus dos nossos antepassados para que nós pudéssemos conhecer a vontade dele. Ver o justo e ouvir as palavras da sua boca. Esse é o nosso chamado, o mesmo chamado que Paulo teve, né, ainda como Saulo, perseguidor da igreja, é o mesmo chamado que nós temos na nossa vida quando nós nos convertemos. Esse Deus nos chamou para que nós possamos conhecer a vontade dele, ver o justo, né, e ouvir as palavras da sua boca. Versículo 15, continuando. Você será testemunha dele a todos os homens, daquilo que viu e ouviu. Olha só. E agora, o que está esperando? Levante-se, seja batizado e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Quando voltei a Jerusalém, enquanto eu orava no templo, caí em êxtase e vi o Senhor que me dizia: depressa, saia de Jerusalém, imediatamente, pois não aceitarão o seu testemunho a meu respeito. Versículo 19. Eu respondi: Senhor, estes homens sabem que eu ia de uma sinagoga a outra, a fim de prender e açoitar os que creem em ti. E quando foi derramado o sangue de Estevão, tua testemunha, eu estava lá, dando a minha aprovação e cuidando dos mantos dos que o matavam. Olha só, queridos, dá uma olhada, olha só o que Paulo está dizendo que ele era. Ele está dizendo para o próprio Senhor Jesus aqui, quando foi derramado o sangue de Estevão, olha só, a tua testemunha, eu estava lá, dando a minha aprovação e cuidando dos mantos daqueles que os matavam. Olha só, ele falando para o próprio Jesus, esses homens sabem quem eu era. Então o Senhor me disse: vá, eu o enviarei para longe, aos gentios. Aí a coisa ficou, né? Aí, como diz, né? Aí o caldo entornou com a multidão. 22. A multidão ouvia Paulo até que ele disse isso. Então todos levantaram a voz e gritaram: tira esse homem da face da terra, ele não merece viver. Olha só, versículo 23. Como estavam gritando, tirando as suas capas e lançando poeira ao ar. O comandante ordenou que Paulo fosse levado à fortaleza, açoitado e interrogado, para saber por que o povo gritava daquela forma contra ele. Enquanto o amarravam a fim de açoitá-lo, Paulo disse ao centurião que ali estava: vocês têm o direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado? Ao ouvir isso, o centurião foi prevenir o comandante. Que vais fazer? Este homem é cidadão romano. O comandante dirigiu-se a Paulo e perguntou: diga-me, você é cidadão romano? Ele respondeu: sim, eu sou. Então o comandante disse: eu precisei pagar um elevado preço pela minha cidadania. Só dá um tempinho aqui, irmãos. Os irmãos sabem que a igreja, ela foi, Jesus, quando instituiu a igreja, foi nos moldes da Eclésia Romana. E o que era a Eclésia Romana? Alguns romanos ali em Jerusalém, que estavam morando em Jerusalém, estrategicamente, eles faziam o quê? Falavam sobre Roma, falavam sobre a importância de ser romano, o quanto que era bom ser romano. Então, eles praticamente, ali em Jerusalém, eles iam nos comerciantes
Eles iam naquelas pessoas que eram bem influentes na sociedade de Jerusalém naquela época, que era aqueles que eram do Sinédrio, os comerciantes, aqueles que tinham alguma posição ali, e então eles vendiam títulos de cidadão romano. Então, a partir daquele momento, pagando, eles pagavam uma certa quantia para Roma, e a partir daquele momento eles tinham uma cidadania romana, que era importante para eles, por quê? Porque livrava eles, né, de serem acusados injustamente, sem ter direito a julgamento, livravam eles de açoites, né, e de toda a lei que não fosse colocada ali. Então, eles faziam esse trabalho de colocar ali, e esse trabalho, então, eles divulgavam ali sobre Jerusalém para que o cidadão que era judeu ali tivesse também cidadão romano. Então, aqui, o que o comandante está dizendo? Eu precisei pagar um elevado preço pela minha cidadania. Paulo respondeu: eu a tenho por direito de nascimento. Olha só, eu a tenho por direito de nascimento. Lá na frente nós vamos explicar sobre isso, irmãos. Versículo 29. Os que iam interrogá-lo retiraram-se imediatamente. O próprio comandante ficou alarmado ao saber que havia prendido um cidadão romano. No dia seguinte, visto que o comandante queria saber exatamente por que Paulo estava sendo acusado pelos judeus, soltou e ordenou que ele se reunisse aos chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio. Então, trazendo Paulo, apresentou a eles, né? Então, o versículo termina aqui, versículo 30, né? São 30 versículos. E agora nós vamos, então, irmãos, tentar decifrar um pouquinho do que nós lemos aqui. Paulo, irmãos, ele faz esse discurso com respeito e sabedoria. Então, o primeiro ponto que nós identificamos aqui nesse discurso de Paulo é o seu respeito e sabedoria àquela multidão. Então ele se dirige àquela multidão de forma a mostrar que ele não despreza, mas considera aquele povo como seu próprio povo, né? Ele fala: eu sou judeu. Então ele faz aquele discurso dele em aramaico. Por quê? Porque foi estratégico. Ele fala na mesma língua dos hebreus. Os irmãos sabem que Paulo era um poliglota, Paulo era estudado, falava alguns idiomas. E ele faz questão, então, ali de falar na língua aramaica, que é a língua dos judeus, porque de uma forma estratégica, para dizer: eu sou de vocês, vocês são meu povo, eu faço parte dessa linhagem. Então, pois ele fala do idioma comum deles, ou seja, dos judeus ali da Palestina, aproximando-se mais ainda a comunicação deles. Paulo, ele faz questão de destacar a sua origem judaica, o seu nascimento em Tarso, mas principalmente a sua criação em Jerusalém. Então ele fala que ele nasceu em Tarso, da Cilícia, mas ele foi criado em Jerusalém, no meio deles. E sua formação aos pés de Gamaliel. Gamaliel era aquele instrutor, né, formado na lei, e quem estudasse as barbas de Gamaliel, então sabia que era um cara que era muito conhecedor da lei, muito zeloso da lei e de respeito. Então ele fala assim: eu fui formado aos pés de Gamaliel, um mestre, um dos mestres de mais respeito naquela época. E ele deixa claro que era zeloso da lei, com todos aqueles que estavam presentes ali. Então fala: eu era zeloso da lei. E que antes de conhecer a Cristo,
ele próprio perseguiu os seguidores no caminho. Olha só, irmãos, então, Paulo deixa claro, eu nasci em Tarso, da Cilícia, fui criado aqui em Jerusalém, eu fui instruído aos pés de Gamaliel, vocês conhecem, vocês sabem da importância que Gamaliel tem, sabe do respeito, como ele é respeitado aqui. Eu fui zeloso da lei, a ponto de perseguir os cristãos no caminho. Então, irmãos, essa parte do discurso de Paulo, ele, 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 ele revela algo muito importante. Ele não rejeita as suas raízes e nem a sua história. Então, ele faz questão de mostrar qual era a identidade dele antes de Cristo. Mas mostra também como Deus o transformou a sua vida a partir do encontro com Jesus. Olha que maravilhoso isso, irmãos. Aquilo que nós estamos falando no início. Ele deixa claro da onde ele veio, as raízes dele. Ele deixa claro o encontro que ele teve com Cristo. E agora ele vai deixar claro quem ele é depois de Cristo. Aquilo que nós falamos, né? A identidade. A identidade é muito importante, irmãos. Saber de onde nós viemos e para onde o que nós somos hoje, para onde nós estamos indo, irmãos, isso é uma questão de identidade. Eu e você, como igreja de Cristo, né? Eu falo como igreja, eu não estou falando do prédio, do lugar onde você frequenta. Eu estou falando eu e você como igreja. Paulo está dizendo assim, olha, eu sei quem eu era, vocês sabem quem eu era, o perseguidor, o zeloso da lei. O quanto que eu persegui. Ele vai falando, né, até mesmo, né, ele fala para lá na frente, eu consenti na morte de Estevão. Então, e eu tive uma experiência com o Cristo, e agora eu sei qual é a minha missão. É o que nós precisamos ter, irmãos. Para ser igreja, você precisa fazer essa reflexão da sua vida. Quem você era, o que Cristo fez na sua vida e o que você é hoje. E qual que é a sua missão hoje. É por isso que hoje nós temos uma igreja, hoje a igreja de Cristo ela passou a ser uma igreja consumista. Qual que é a igreja consumista? As pessoas estão na igreja somente para ser acolhidas, para receber uma bênção e acha que ser cristão é só isso. Não tem uma transformação clara e não se agrega a missão agora. Todos nós nos convertemos porque Deus tem um propósito na nossa vida. Deus tem um propósito na minha vida e na sua vida. Mas hoje nós vivemos uma igreja que é consumista. Quando eu falo igreja, eu não estou falando só no nosso ministério. Conversando com pastores, ouvindo alguns pastores relevantes, nós estamos vendo o que tem acontecido hoje nas igrejas. Uma crise total de identidade. Então, Paulo está dizendo aqui. Então, eu e você precisamos ter claramente na nossa vida quem nós éramos, quando nós tivemos o encontro com Cristo e o que hoje nós precisamos ser. Você tem plena convicção disso? Pensa aí na sua casa agora. Quem você era antes de Cristo? Como era a sua vida antes de você ter o encontro com Cristo? O que você praticava, o que você pensava, o que você fazia, os lugares que você ia, como que era a sua vida? Você sabe como você chegou nessa caminhada? Todos nós tivemos uma caminhada, como Paulo diz, a caminho de Damasco. Todos nós estávamos numa caminhada e indo a algum lugar. E nossa caminhada era direto, sabe para onde, irmãos? A nossa caminhada, nós estávamos caminhando para o inferno. Nós estávamos caminhando para morrer e passar a eternidade no inferno. No meio desse caminho, e muitos quase chegando no inferno já, no meio desse caminho, eu e você tivemos um encontro com Cristo. Olha só, irmãos, isso é poderoso.
Paulo está dizendo aqui, eu estava indo para Damasco, quase chegando em Damasco, eu tive uma luz. Irmãos, eu e você estamos indo. Olha só, querido, pelo amor de Deus, raciocina nisso. A nossa vida antes de Cristo, nós estávamos caminhando para o inferno. No meio do caminho, uma luz do que veio do céu brilhou sobre nós. E a partir daquele momento, em vez de irmos para o inferno, Deus nos leva e vai estar nos levando para Jerusalém prometida, irmãos, para a terra prometida, para o céu. Olha, a nossa caminhada mudou. Você tem noção? Você tem noção? É isso que eu estou falando, irmãos. Eu quero me atentar aqui. Às vezes nós precisamos ser repetitivo para os irmãos entenderem, colocar isso na vida, na própria vida. Para onde você estava indo, o encontro que você teve e para onde você está indo agora. Agora nós não podemos ir para esse caminho agora de qualquer jeito. Nós precisamos ir nesse caminhada agora que nós estamos indo ao céu, rumo ao céu, fazendo o quê? A missão que Cristo nos colocou, é isso que Paulo está dizendo. E Jesus falou, agora eu vou te levar para onde? Para um lugar longe, eu vou te tirar para você levar o meu evangelho aos gentios, aqueles que não conhecem ainda. Então, Paulo compartilha, irmãos, essa luz que brilha como o sol, é uma marca, irmãos. Essa luz é uma marca, sabe, queridos? Esse dia que você teve encontro com Cristo, que a sua vida estava totalmente destruída. Lembre esse dia, eu lembro como hoje, irmãos, no dia 21 de agosto de 1994, quando eu e minha esposa estávamos chorando em casa, porque a nossa filha estava doente. E nós não sabíamos, nós estávamos indo por vários caminhos que nos indicavam, mas de repente uma luz brilhou na sala da nossa casa. Irmãos, eu lembro como se fosse hoje. Jesus entrou ali e transformou naquela noite. Uma noite que nós estávamos desesperados. E eu que nunca tinha tido experiência nenhuma com Cristo, nunca tinha pegado uma Bíblia para ler. E aquela noite nós estávamos chorando, desesperados, porque a nossa filha estava doente e nós não sabíamos o que fazer. Naquela noite essa luz brilhou na sala da nossa casa. Irmãos, essa é um sinal da presença de Deus na nossa vida. Lembra o dia que você se converteu, querido? Lembra o dia que essa luz brilhou na sua vida, irmão? Você precisa lembrar disso. Até aquele dia que essa luz brilhou, quem você era, de onde você estava indo, como estava a sua vida. Essa luz um dia brilhou, mudou a sua rota, mudou a sua identidade, mudou a sua vida. A sua vida hoje não pode continuar a ser mais a mesma que era antes, se você vê essa luz brilhando. O que me deixa triste muitas vezes é ver que muitos irmãos ainda continuam vivendo hoje como se essa luz não tivesse brilhado na sua vida. Não tem noção de quem é hoje, irmãos. Mas Paulo está dizendo para os irmãos, essa luz brilhou como o sol brilha. Essa foi a presença divina de Deus na minha vida. Porque os judeus entendiam muito bem esse simbolismo. Os judeus entendiam que era essa luz de Deus brilhando na vida. Então, irmãos, Paulo entende que antes dessa luz brilhar, ele entende agora que essa perseguição que ele fazia para a igreja de Cristo, irmãos, na verdade, ele não estava perseguindo aqueles irmãos, ele estava perseguindo o próprio Cristo. Ele estava perseguindo o próprio Cristo, ele era o perseguidor do próprio Cristo quando essa luz brilha. E esse detalhe, irmãos, mostra de uma maneira fantástica a unidade agora que ele tem entre Cristo, com Cristo e o seu corpo, que é quem? Que é aqueles cristãos.
Então ele sai para perseguir aqueles homens e aquelas mulheres. Ele está dizendo, eu ia perseguindo. Eu consentia na morte daqueles homens, eu consentia na morte daquelas mulheres. Eu levava eles para a prisão. Mas depois que aquela luz brilhou, eu tive noção de que não era eles que eu estava perseguindo. Eu estava perseguindo o próprio Cristo. E agora eu entendo perfeitamente a unidade do Senhor Cristo com aquelas pessoas que é o seu corpo. Olha que precioso isso, irmãos, isso é revelação dos céus. Paulo revela, irmãos, que depois ele teve um segundo encontro com o Senhor. O primeiro encontro foi no caminho de Damasco. O segundo encontro foi aonde? No templo. Agora lá no templo de Jerusalém. E esse detalhe, irmãos, ao dizer isso, que ele estava no templo orando, irmãos, quando ele teve essa visão de Cristo, demonstra para aqueles homens que estavam ali na multidão, que estavam surrando ele, que estavam batendo nele, ele pede essa palavra, então naquele momento ele mostra que ele teve essa visão de Cristo dentro do templo. Então ele está mostrando o respeito que ele tem pelo culto judaico, o respeito que ele tem ali pelo templo, que ele responde de uma forma indireta agora sobre aquela acusação que ele estava profanando o templo. Eu não estava profanando o templo, ele está dizendo. Eu estava orando. Eu estava orando no templo. Essa acusação que eu estava profanando é uma mentira. Essa acusação que chegou por esses judeus lá da Ásia, que eu estava profanando o templo, era uma mentira. Eu tive esse segundo encontro com Cristo no templo. Ou seja, irmãos, dentro da igreja. Aqui ele está mostrando como é importante nós congregarmos. Isso aqui fala, irmãos, que ele teve o encontro com Cristo no caminho de Damasco. Como eu e você tivemos um encontro com Cristo. O segundo encontro agora, ele falou, teve esse segundo encontro com Cristo dentro do templo. Ele está mostrando para vocês verem que essa acusação que eu profanei o templo é uma mentira. Aqui ele está dizendo para mim e para você da importância que nós devemos o quê? Congregar. Porque dentro, irmãos, aqui do templo de Jesus, nós também temos todas as vezes que nós estamos aqui no templo, nós também temos um encontro com Cristo. Então não deixe de congregar, irmãos. Não deixe de estar na comunhão com os irmãos. E aqui ele está dizendo, não é mentira que eu profanei. Eu estava no templo orando. Foi quando eu tive esse encontro com Cristo. Quando ele menciona, irmãos, que Jesus o estava enviando para longe agora aos gentios. Agora é o grande problema daqueles homens que estavam batendo nele. Quando ele fala que ele estava ali orando, e no templo Jesus, em visão, mostra para ele que vai enviar ele agora para um lugar longe, para os gentios. Ali, irmãos, a multidão começa a ficar indignada com isso. Não que o problema fosse, queridos, que ele fosse pregar agora aos gentios. Não era esse o problema, não era essa a questão, mas de afirmar agora que os gentios, sem se submeter à lei, poderiam ser aceitos por Deus, da mesma forma que os judeus. Então não era uma questão religiosa aqui, mas um orgulho nacionalista, ou seja, um orgulho nacionalista e religioso daqueles que estavam batendo em Paulo, daqueles que estavam ouvindo. Então a preocupação deles aqui não era saber que Deus, que ele ia pregar para os gentios. O que revoltou aqueles homens era um sentimento nacionalista, não. É impossível. Esses gentios que não vivem na lei, que não praticam a lei, eles serem aceitos por Deus como nós somos judeus, nós somos o povo hebreu, nós que temos a promessa. Então eles achavam um absurdo um discurso, um sentimento daquele povo nacionalista e religioso. E começam a clamar o quê, queridos? Começam a clamar
ao comandante romano: tire esse homem da face da terra. Olha só, eles começam a clamar para que Paulo fosse tirado da face da terra. Então, o comandante romano, nesse momento, ele tenta descobrir o porquê de tanta revolta daquele povo, né? Ele tenta descobrir por que aquele povo estava tão revoltado com Paulo na questão dele agora ter falado que ele deveria ir para longe e pregar aos gentios, a ponto de falar para que ele deveria ser tirado, deveria ser morto, tirado da face da terra. Então ele tenta descobrir a causa por um meio de tortura, ou seja, ele queria torturar Paulo para saber o porquê que Paulo tinha feito, de fato, para provocar tanta revolta para aqueles homens lá. Mas Paulo, com sabedoria, né, mano, ele faz valer o seu direito de cidadão romano. E ele pergunta, né, no versículo 25. Versículo 25, ele fala assim: você tem o direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado? Então, isso aí chama atenção imediatamente do comandante. É levado esse questionamento para Paulo, porque naquela época, irmãos, como o próprio comandante disse, a cidadania romana era um privilégio raro no Oriente, né? E ela poderia ser adquirida por nascimento ou por compra. Ou a pessoa era nascida, né, em Roma, por nascimento, ou ele comprava, como nós falamos quando nós estamos lendo o texto. E protegia, né, aquele que tinha cidadania romana, protegia contra as punições ilegais, como açoites ou crucificação, sem julgamento prévio. Então, quem não tinha cidadania romana, ele poderia ser açoitado injustamente, ilegalmente, sem ter direito a julgamento e até sendo crucificado, como foi Jesus. E Paulo disse, irmãos, que ele era cidadão romano de nascimento. Agora vamos pensar aqui, por que Paulo disse que ele era cidadão romano de nascimento, mas na verdade Paulo não nasceu em Roma? Então vou explicar para os irmãos por quê. Uma forma era de adquirir a cidadania romana, ao modo da eclésia romana, como a igreja, né? Hoje a igreja ela é igreja, porque nós evangelizamos as pessoas elas mudam de cidadania do mundo para se tornarem cristãos e filhos de Deus. Então, naquela época, então, Jesus usa essa mesma maneira, baseada na eclésia romana, que levava os cidadãos de Jerusalém, os judeus, a se tornarem cidadão romano para ter alguns privilégios. E o nosso privilégio hoje, irmãos, quando nós aceitamos Cristo, ser igreja de Deus é passar a eternidade com Ele no céu. É só isso. Você acha pouco? Passar a eternidade no céu, essa é a nossa cidadania hoje. Então, irmãos, mas Paulo não nasceu em Roma. E aqui diz também que ele não adquiriu por meio de compra. Ele disse, ele afirma, eu sou cidadão romano de nascimento, mas ele não nasceu. Então, ele nasceu em Tarso, que é uma importante cidade do Império Romano, né, na época, que era dominada por Roma, que ficava localizada na região da Cilícia, a sudeste da atual Turquia, né? Então, onde fica Tarso, a Cilícia, nessa região da Cilícia, né? Um exemplo, região da Cilícia. Quando ele fala que eu nasci em Tarso, na região da Cilícia, o que quer dizer isso, irmãos? Região da Cilícia. É como eles falassem assim, pegar o nosso exemplo aqui. Eu nasci em Mauá, lá na região do ABC paulista. Então, quando você fala, onde você mora? Quando você está viajando,
E quando viaja, a gente conhece alguém fora, você mora onde? Eu moro lá em Mauá. Algumas pessoas não conhecem. Mauá, onde que é? Lá na região do ABC. Ah, no ABC. Então ele está falando assim, eu nasci em Tarso, lá na região da Cilícia, que é localizada hoje ao sudeste da Turquia. Como nós falamos algumas semanas atrás, né? A Turquia, então, era em Éfeso, né? Então, ela é perto de Éfeso. Ou seja, que é próximo ao mar Mediterrâneo. Então, provavelmente, ele não nasceu. Então ele nasceu, ele falando que ele nasceu nessa região, ele não era romano de nascimento. Mas provavelmente o pai de Paulo, ou algum antepassado dele próximo, prestou alguns serviços relevantes ao Império Romano. Ou o pai de Paulo, ou algum parente dele próximo, prestou alguns serviços relevantes para Roma e ele adquiriu a cidadania romana. E ele sendo filho, então ele teve essa cidadania romana herdada como herança da família. Está entendendo? Então, de fato, ele tinha cidadania romana de nascimento, por quê? Ele nasceu de um pai, ou de uma família que tinha cidadania romana por alguns serviços prestados. Aí, então, ele agora tinha, por direito de nascença, cidadania romana. E isso mostra que Paulo não precisou comprá-la, mas sim a herdou. Ou seja, irmão, Deus usou, olha como Deus usa, né? Como Deus usa até mesmo a cidadania que Paulo tinha romana para proteger a vida dele e permitir que o evangelho chegasse às autoridades. E finalmente, depois ele foi para Roma. Então, no versículo 30 diz que, então, nesse momento, lá no versículo 30, quando nós encerramos o versículo 30, fala que então o comandante não o açoita, mas vai encaminhar ele agora para as autoridades. Então, lá nas autoridades, ele vai agora se explicar ali. Então, irmãos, Paulo, ele apelou às suas três origens. Olha só, a sua origem religiosa, ele falando que ele era judeu, a sua origem cristã, da sua conversão a Cristo, e a sua origem de nascimento. Olha que interessante. Então, ele fala das três, nesse discurso, ele mostra as três origens dele: religiosa, cristã e nascimento. Religiosa, a fim de deixar claro o zelo que ele tinha pela lei e que ele havia aprendido desde a sua infância através de Gamaliel e permanecia até agora intocável. A cristã, por quê? Porque ao conhecer Jesus, tudo que ele havia aprendido ganhou um novo significado. Olha só, então, olha só que interessante. Vamos pensar aqui, irmãos. Então ele fala assim, no começo do discurso dele, da origem dele, que nasceu lá em Tarso, da Cilícia, foi criado em Jerusalém, aos pés de Gamaliel, conhecedor profundo da lei, e ele zeloso da lei. Ponto. Aí ele fala para aquela multidão da origem, agora da origem dele cristã, quando ele teve aquele encontro com Cristo, e que agora tudo que ele havia aprendido ganhou um novo significado. E a sua origem de nascimento, a fim de ser poupado de um sofrimento desnecessário, que ia trazer para ele graves consequências, né? E consequências dos seus acusadores. Então ele aponta assim, então ele teve assim, a religiosa, a cristã, e ele teve que apelar de nascimento, por quê? Apelando de nascimento, ele não ia passar pelos açoites, que ia trazer grande prejuízo para ele, a detém daqueles que estavam acusando. Agora, irmãos, quando Paulo, agora voltando um pouquinho, né? A gente precisa estudar dessa maneira. Você está aqui, de repente precisa voltar um pouquinho para entender. Os irmãos lembram que Paulo disse, no capítulo anterior, que ele estava disposto até mesmo a morrer pelo nome de Jesus. Então,
quando ele fala isso, irmãos, não significa que ele não iria fazer de tudo para conservar a sua integridade física. Isso você precisa entender. Olha só, eu estou indo para Jerusalém. Eu sei o que me espera. Eu sei que me espera que lá eu vou ser amarrado, preso, mas eu estou pronto não somente para ser amarrado, ser preso, mas também para morrer. Então, irmãos, mas isso não significa que nós vamos agora nos entregar assim, a nossa vida assim, vamos morrer sem direito à defesa. Não, nós temos direito à defesa. Então, Paulo não significa que ele não faria de tudo para conservar a sua integridade física. Então, ele dar as costas agora para ser açoitado, sabendo da possibilidade dele ser livre dos açoites pela cidadania romana, não seria um ato de coragem, mas sim de estupidez dele, né? Então, é por isso que ele fala, nosso culto tem que ser racional, né? Nós estamos aqui, mas nós somos racionais. Jesus disse que nós temos que ser manso como um pombo, mas também nós precisamos ser espertos, como uma serpente, usando, né, não que uma serpente seja algo bom, mas a esperteza da serpente. Então nós somos cristãos, irmãos. Então nós temos que estar atento a tudo, e nós temos que levar a mensagem, nós temos que colocar a nossa vida em prol do evangelho de Cristo, mas também nós temos que saber quem nós somos em Cristo, os nossos direitos. Então nós vamos lutar pelos nossos direitos. E Paulo está dizendo aqui, então ele mostra a origem dele, religiosa, cristã e a de nascimento. E aqui, para ele não ser açoitado, e provavelmente não morrer açoitado ali naquele momento, porque a missão dele não tinha acabado, ele apela agora para a sua cidadania romana, porque seria uma estupidez a parte dele deixar ser açoitado sem usar o direito que ele tinha. Então, nossos direitos, irmão, temos que usar. Como cristãos, nós precisamos usar o nosso direito. Porque às vezes, irmãos, onde nós trabalhamos, onde nós estudamos, onde nós moramos, e como igreja, as pessoas às vezes acham que nós, porque é crente, não. Nós temos os nossos direitos como de nascimento, como sociedade e como cidadão. Então, nós precisamos usar esse direito. A igreja precisa usar esse direito. Nosso direito cristão, nosso direito de nascimento e nosso direito como cidadãos. E aqui é isso que Paulo está dizendo. Então, nós precisamos ser assim. Então, irmãos, Paulo usa desse direito dele, não é açoitado, e isso vai levá-lo agora às autoridades, onde ele vai mostrar a defesa dele ali, e depois, consequentemente, ele vai ser mandado para Roma, e depois nós vamos ver, nessa viagem de Paulo a Roma, os próximos capítulos para frente, nós vamos ver, os ensinamentos fantásticos que nós vamos ver, né? Daqui até ele ser encaminhado para Roma, até ele chegar em Roma, até ele ser preso em Roma, a série de fatos que vão acontecer, que estão nos próximos capítulos que nós vamos estudar, que vai ser algo poderoso para a nossa vida. Então, para concluir, daquele que nós tiramos, né? Toda semana a gente faz isso, para que nós possamos, no final do estudo, meditar um pouquinho daquilo que nós trazemos para a nossa vida. O que nós concluímos como lição, irmãos? Primeiro, eu e você, nós podemos usar a nossa própria história como uma ferramenta de evangelismo. Olha só, o que Paulo começa falando para aquela multidão que está ali? Ele não estava fazendo a defesa dele ali. Ele não estava fazendo a sua defesa pessoal, mas ele estava falando da sua própria história para mostrar Cristo para aquela multidão. Então, irmãos, isso para nós é importante para nós. Por quê? Porque quando você vai evangelizar alguém, mesmo que você não tenha todas as habilidades e o conhecimento da palavra de Deus, mas você conhece a sua vida. É por isso que é importante você primeiro saber quem você era, o que aconteceu com você nessa mudança, como você foi transformado e quem você é hoje. Então você vai testemunhar para alguém. Um exemplo. Olha, está conversando com alguém. Minha vida. A pessoa
um exemplo assim, está evangelizando alguém. Olha, Jesus mudou minha vida. Olha, eu era um viciado, minha vida não prosperava de jeito nenhum, eu gastava meu salário com cigarro, com bebida, um exemplo, né. Então você está mostrando, mas o meu casamento estava destruído, eu estava morrendo no vício, mas de repente eu ouvi a palavra de Deus, Deus mudou minha vida, olha a minha casa agora, olha como Deus transformou, como que eu estou prosperando. Isso, irmãos, é a história da sua vida. Então, da mesma maneira que Paulo, ele usa a história dele, falando de onde ele veio, onde ele se formou, como que ele era perseguidor, e agora o que mudou quando ele viu aquela luz e mudou a vida dele, irmãos, isso você pode fazer. E nós estamos, esse ano, vamos ter agora culto do amigo, vamos ter o encontro. É uma estratégia de você convidar as pessoas, mostrando a sua própria vida como testemunho. E você tem muito para falar. Como eu contei aqui alguns segundos da minha conversão, como eu tive essa experiência que me emociona até hoje, que até hoje quando eu lembro eu fico emocionado, e você tem esse argumento na sua vida. Muitas pessoas falam assim: "Ah, mas eu não conheço o versículo, não sei falar", você não precisa. Você só precisa falar do que Deus transformou sua vida, para trazer pessoas para Cristo. E é isso que nós estamos falando. Então Paulo, ele não usou argumentos teológicos aqui. Paulo, ele não usou nenhum argumento teológico ali naquele discurso, mas contou o que Deus fez na sua vida. Só isso. Outro ponto que nós aprendemos, irmãos, o zelo sem entendimento pode levar à rejeição da verdade. Aquela multidão era zelosa, estava mostrando um zelo. Paulo, ele era zeloso pela lei. Ou seja, vemos como ele sendo zeloso pela lei, zeloso pela lei mosaica, como que ele estava perseguindo a verdade. Ou seja, aquela multidão era zelosa pela lei também, mas era cega para a revelação de Cristo. Assim como Paulo era. Ele fala: "Você sabe como eu era zeloso e como eu perseguia esses cristãos". Então o zelo dele trazia uma cegueira espiritual na vida dele. É por isso que fala, as escamas dos olhos de Paulo caíram. Quando? Quando ele teve essa revelação de Cristo na vida dele. Então, irmãos, o zelo pode, sem entendimento, pode levar à rejeição da verdade. Ou seja, irmãos, nós precisamos ter entendimento. E a experiência com Cristo nos leva a esse entendimento. E nos ajuda, porque às vezes nós sofremos por falta de entendimento. Então, quanto mais nós tivermos revelação de Cristo na nossa vida, é que Paulo está dizendo, quando Cristo se revelou para mim, as escamas dos meus olhos caíram, e tudo aquele zelo que eu tinha, hoje eu encaro de uma outra maneira. Então, irmãos, estão entendendo? Deus pode usar a nossa formação e a nossa origem a propósito dele. Ou seja, irmãos, a nossa formação, Deus usa, irmãos. Deus trabalha na multiforme sabedoria. Tem várias maneiras de nós sermos usados. E talvez você, na sua formação acadêmica, como Paulo, ele foi tremendamente usado também pela formação acadêmica dele. Paulo falava alguns idiomas, tanto que aqui ele fala na língua dos hebreus da Palestina, a língua aramaica. E ele, por quê? A formação que ele tinha, Deus usa ele nisso. Então, a nossa formação, a nossa origem para o propósito, Deus pode usar a favor dele no Evangelho. Então, a cidadania romana de Paulo, a sua formação aos pés de Gamaliel, a sua habilidade linguística, foram instrumentos na mão de Deus. Irmãos, você tem tanto potencial. Você tem tanto potencial, querido. Nós temos tanto potencial. Eu vejo irmãos aqui dentro, irmãos, com tanto potencial, que nós vamos refletir aí fora. Esse potencial Deus quer usar. E Deus quer usar a favor do Evangelho. Deus quer usar a favor dele.
esse potencial. Porque às vezes, irmãos, a gente coloca o nosso potencial somente a favor do nosso trabalho secular. Colocamos o nosso potencial somente a nossa formação acadêmica, colocamos a nossa formação linguística, colocamos a nossa intelectualidade, colocamos toda a nossa habilidade com alguma coisa, irmão, somente as nossas habilidades manuais. Quantas pessoas têm habilidades manuais? Vou usar o nosso exemplo aqui, irmãos. O pastor Antônio, irmãos, as habilidades manuais que ele tem, quanto que Deus usa ele a favor de nos abençoar aqui como igreja. Quantas coisas que o pastor Antônio é usado aqui para fazer. Então, são habilidades que Deus vai dando para nós de ser um excelente profissional no seu trabalho. Nós temos aqui excelentes professores aqui no nosso ministério. Temos excelentes professores com capacidade de eloquência, de falar para as pessoas, fala com o aluno, dá um ensino, uma aula, está ensinando. Tem habilidade de ensinar, irmãos. E Deus quer usar a sua habilidade para ensinar, para estar aqui. Talvez amanhã você possa estar dando essa aula. Por quê? Nós temos professores aqui com habilidade de ensino, que ensinam muito bem matemática, história, português, inglês. Irmãos, tem habilidade de falar com o público. Deus quer usar essa habilidade para você estar pregando, talvez aonde? Numa praça, dando uma aula. Eu não sou professor, mas eu estou dando uma aula aqui, irmãos. E talvez você tenha habilidade para dar essa aula. Aprender da Bíblia, aprender, estudar e ter essa habilidade para falar em público, pregar uma pregação. Então, irmãos, Deus pode usar nossas habilidades a favor dele. Deus quer usar a minha e a sua habilidade a favor dele. Então, eu vejo isso. Eu estava conversando com os irmãos, fizeram um negócio fantástico aqui na semana passada, na quarta-feira passada, de fazer aquele quiz de perguntas para os irmãos. Bolaram aquilo, irmãos, que eu achei maravilhoso. O que é aquilo lá? É a habilidade dos irmãos que estão à frente. Tem a habilidade de fazer, de criar alguma coisa, de criar. Então, irmãos, Deus está usando. Deus está usando as habilidades, falando agora aqui do Arthur, a habilidade que o Arthur tem de mexer na rede social, está usando, irmão, para estar aqui me ajudando a ministrar essa aula, me ajudando com os equipamentos aqui. Ele conhece muito, então está sendo usado por Deus nisso. Você está vendo como Deus pode nos usar? Assim como usou Paulo, e Paulo falando de onde ele veio, o nascimento dele, a formação dele, as habilidades que ele tinha, tudo que nós temos, irmão, é habilidade. Eu vejo as irmãs habilidosas aqui na decoração, né? Quando a gente faz algum evento, coloca essas habilidades, e você tem habilidades, irmãos. Então não enterre o seu talento. Não enterre o seu talento. Pelo contrário, quando você usa o seu talento, por mínimo que ele seja, pode ser um talento, Deus multiplica. Você acha que eu tinha talento, irmãos, para estar dando uma aula dessa? Irmãos, eu não conseguia falar. Se tivesse 2 pessoas reunidas, eu não conseguia abrir a boca antes de me converter. Eu não conseguia. Eu sou uma pessoa extremamente tímida. Hoje, um pouco menos. Mas, irmão, você acha que se eu, um pouquinho que eu tinha, um dia eu coloquei um pouquinho de alguma coisa que eu tinha, e Deus começou a multiplicar isso. Hoje eu consigo pregar, consigo ministrar uma aula. Talvez não com tanta eloquência e perfeição como alguns, mas eu consigo. E Deus vai multiplicando. Então, às vezes você fala, eu não sei, mas você sabe, todo mundo tem pelo menos um talento. Todo mundo tem pelo menos uma habilidade. E se você colocar essa sua habilidade nas mãos de Deus, Deus vai multiplicar. E Deus vai multiplicar. E você pode até ser usado depois nisso para você usar até no secular. Eu lembro que quanto que eu desenvolvi na empresa depois que eu me converti, comecei a vir na igreja. Comecei a desenvolver algumas habilidades, Deus foi multiplicando. E quanto que depois Deus multiplicou esses meus talentos dentro da empresa que eu trabalhava. Irmãos, e eu cresci muito lá dentro. E você pode ser a mesma coisa.
Então use, irmãos, use as suas habilidades a favor de Deus. O Evangelho, irmãos, para encerrar, o Evangelho, ele é inclusivo e transformador. Presta atenção. Ó, como isso provocou quando Paulo falou que ele foi chamado por Jesus ali no templo, essa visão, para ele ir a longe e falar desse evangelho para os gentios. O que ele está fazendo? Agora os gentios serão incluídos também nesse conceito que nessa graça que nós estamos vivendo. Quando Paulo falou isso para aqueles judeus que já eram cristãos, ele falou: é inadmissível isso. Mas, irmãos, o evangelho é inclusivo e transformador. Então, ele alcança todos os povos e todo o tipo de pessoas e todo o tipo de povos. Ou seja, irmãos, e devemos estar preparados para enfrentar a resistência ao afirmar essa verdade. Mas uma coisa é importante dizer: o evangelho ele é inclusivo. Ele é aberto a todos os povos e todo tipo de povos e todo tipo de pessoa. Todos, 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 todos. Todos. Mas uma coisa que nós precisamos deixar claro: ele é inclusivo, mas é transformador. Nós vemos como Paulo foi transformado. Então, Paulo dizendo assim: então Jesus, o evangelho de Cristo é inclusivo, mas também deseja transformar todas as pessoas. Nós precisamos incluir todo tipo de gente na igreja. Hoje, né? Falando de gentis. De gente. Falando de gente hoje. Nós vivemos nessa época. Todo tipo de gente que nós conhecemos, nós precisamos incluir na igreja. Ninguém pode ser discriminado. Mas ela é incluída na igreja. Mas quando ela vem para a igreja, ela precisa ter essa luz, ser transformada. O evangelho é inclusivo e transformador. Isso é poderoso, irmãos. É o único Deus. É o único Deus que pode nos incluir e pode nos transformar. Então, nós vemos as pessoas têm mania de falar, né? Não, Deus, é, é, ele é, ele é pai de todos. Sim, não, irmãos. Ele é pai daqueles que são transformados. Ele inclui todos. O evangelho, ele é incluído para todo mundo. Todo mundo tem o direito de ouvir do evangelho de Cristo. É o que Cristo está falando para Paulo. Você precisa ir para longe agora, quer saber, esse meu evangelho precisa alcançar todos os povos. E nos alcançou. Mas todos nós, quando conhecemos esse Jesus, nós somos transformados pelo poder do Espírito Santo. Amém, irmãos? Isso pode, às vezes, causar algum desconforto para algumas pessoas, como causou aqui para Paulo, né? Que eles eram extremamente religiosos e nacionalistas. Religiosos e nacionalistas. Eles não se conformavam que um gentil pudesse ser aceito por Deus, não sendo zeloso da lei. E eles não aceitavam isso. Para eles, a salvação era pela lei. E, na verdade, a lei estava matando eles e não salvando. Por quê? Porque aquele que morreu na cruz era o único que poderia cumprir toda a lei, e através dele é que essa graça veio sobre as nossas vidas. Amém, irmãos? Espero que tenham entendido. Estamos chegando ao final de mais uma aula, capítulo 22. Próxima semana vamos meditar no capítulo 23. E quero agradecer a você por ter ficado conosco esse tempo todo, 1h20 mais ou menos, a nossa média de tempo aqui. Quero orar por você agora. Pai querido, em nome de Jesus, que Deus abençoe esses irmãos, ó Pai, que a graça do Senhor venha sobre eles, que todos possam ter perfeito entendimento de tudo que foi ensinado aqui hoje, e que amanhã, quarta-feira, esses irmãos possam estar nos grupos, nas casas, possam estar aqui no prédio da igreja. Ó Deus, mais uma vez, meditando sobre o que foi ensinado hoje, que possam, Deus, ter um crescimento espiritual, que todos, ó Deus, possam, Pai querido, ter perfeito entendimento da identidade que cada um tem, de quem eles eram, do que Cristo fez na vida deles e da missão que eles têm agora, Pai. Eles eram isso, foram transformados e agora eles são cristãos e têm uma identidade em Cristo e têm uma missão
assim como Paulo nos ensinou nessa noite, Paulo, Pai, na vida dele. Em nome de Jesus eu abençoo, em nome do Senhor. Amém? Irmãos, que Deus abençoe. Venha amanhã nos grupos, domingo esteja aqui na igreja, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Quero deixar um recado para os jovens, e você que é pai dos jovens também, incentive os seus jovens a estarem estudando, vendo essa live, estudando o esboço para compartilhar no sábado aqui com o grupo do Arthur e da Tamires. Que Deus abençoe. Um abraço. Tchau.